Fala galera, beleza? Aqui é o Engenheiro Kaique e hoje eu gostaria de conversar a respeito de medidas mínimas para um banheiro. Um banheiro confortável, um banheiro ali do médio para o alto padrão, certo? Então vamos direto ao assunto. Bom, a primeira medida que eu quero conversar aqui é a respeito do lavatório. Sobre o lavatório, a gente não tem muito o que debater porque o lavatório depende, a cuba do lavatório, a bancada do lavatório, depende de cada cliente, depende de cada pessoa. Mas eu não consideraria uma medida inferior a 1 metro para o lavatório, certo? Inclusive, essa cuba aqui é uma cuba pequena. Eu colocaria com certeza uma cuba maior, uma cuba diferente. Porém, é a única que eu tinha disponível aqui para poder estar conversando sobre isso. Então, sobre o lavatório, a gente não tem muito o que debater. Mas eu gostaria de dar uma ênfase especial a esses espaçamentos que a gente tem aqui nas laterais da bacia sanitária. O que eu vejo é o pessoal muitas vezes deixando espaçamentos poucos aqui entre essas laterais e no dia a dia isso fica muito complicado porque o pessoal não consegue fazer a limpeza, não consegue rapar, enfim. Então, é uma sugestão de medida. Eu não consideraria uma medida inferior a 30 centímetros entre a distância da bancada e a face da bacia sanitária. Por que 30 centímetros? 30 centímetros você consegue esfregar, você consegue rapar, você consegue colocar aqui o seu expositor, aqui do papel higiênico. Enfim, é uma medida que fica confortável no uso do dia a dia, certo? Segunda medida que é muito, muito importante, a face entre o vaso e o box. Qual que é a medida mínima para a gente adotar nessa distância? Medida mínima que eu sugiro é 36 centímetros de face a face. Por que 36 centímetros? Aqui eu considero que nós temos aqui um ralo oculto aqui de 15 a 16 centímetros acabado. Entre as faces desse ralo oculto, eu gosto de deixar uma distância de aproximadamente 10 centímetros, 9 centímetros. Para quê? Para não correr o risco de, na hora de locar os elementos, você ter uma bacia sanitária muito próxima ao ralo, ou você ter um box muito colado. Isso aqui no dia a dia fica complicado, na execução não é simples, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, para a gente ter uma reserva de emergência, é interessante deixar uma medida mínima de 36 centímetros, certo? Agora falando um pouco sobre o box. O box também é uma medida variável, depende de cada um, porém, uma medida que eu acho que é confortável é a partir de 1 metro. 1 metro já é uma medida confortável. Dependendo do padrão da sua obra, você pode até ter medidas maiores, bem maiores, inclusive, certo? Então aqui está posicionado o meu box aqui com 1 metro. Ralo linear, distância dos ralos em relação à face da parede. O que eu vejo muito nos projetos é o pessoal colando os ralos na parede. Quase nunca na execução você vai conseguir acertar o ponto exato desse ralo para deixar ele fixado aqui rente à parede, certo? Então, vamos deixar direto no projeto um espaço aqui de 7 centímetros em relação à face da parede. O que que eu faço no meu projeto? Eu pego o alinhamento aqui da bacia sanitária, levo esse alinhamento tanto para o ralo de emergência quanto para o ralo linear. Então eu mantenho os meus ralos alinhados, mas eu deixo um espaço de folga, certo? Então, falando um pouquinho mais sobre o espaçamento aqui dentro do banheiro. Qual que é a medida mínima que eu deixaria entre a face da parede e aqui, entre aqui a bacia sanitária? Eu gosto de trabalhar com essa medida com 1 metro, pelo menos 1 metro de largura, porque aqui fica bastante confortável, porque a gente tem que levar em consideração que haverão nichos nesses banheiros, você vai colocar aqui um porta-toalha, então o espaço aqui tem que ser pelo menos de 1 metro. É claro que isso é uma sugestão, não é uma regra. Cada um coloca aquilo que achar melhor e que for possível colocar no projeto também.
Então, diante dessas medidas, eu estabeleci aqui uma distância de 3 metros de comprimento por 1,60 m de largura. Essa é uma medida que eu acho minimamente confortável para você ter um banheiro no médio e para o alto padrão, certo?